Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Meu muito obrigado você que está na sintonia do canal, você que está aí ligadinho, ouvindo, vendo, ou pelo menos ouvindo, né? Nem todo mundo consegue ver, às vezes a pessoa é cega e não consegue ver, mas consegue ouvir. Aí as coisas mudam, meu querido. Então, você que está vendo ou ouvindo pelo celular, pelo computador, pela televisão, meu muito obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações sempre. Queridos, hoje nós iremos apenas também deixar aqui uma reflexão sobre este tema: igrejas ou sinagogas? Igrejas ou sinagogas? Para começar, eu coloquei de propósito esse tema aí, porque não existe igrejas, existe igreja, tá bom? Segundo, igreja e sinagoga não dá para colocar no mesmo patamar, porque igreja, isso é o evangelho que diz, tá? A visão da graça, não é o sistema religioso, não. Igreja é um grupo de pessoas, é os filhos de Deus reunidos na face da terra, que são membros e juntos é a igreja. A sinagoga ou sinagogas eram os lugares onde os judeus congregavam. Eram as congregações do templo em Jerusalém. Deixa eu falar assim para ficar mais fácil de você entender. Então, olha só para você ver como que já dá um choque, né? Igreja é uma coisa, sinagoga é outra, porque a igreja, meu irmão, não é quatro paredes, não é quatro paredes, tá bom? Agora, deixa eu falar com você sobre essa questão aqui, entrando para essa visão aqui, falando assim um pouco numa linguagem do sistema para trazer a graça. Amado, o que nós vemos hoje é uma imitação das sinagogas, tá? Não é igreja. Não é igreja. Se as quatro paredes fossem chamadas como chamadas de igreja, e se fosse igreja mesmo, se ali fosse igreja, não, tá bom demais, podia chamar até de saravá. Sendo igreja, tá bom demais. Porém, que aquilo, meu querido, é imitação ou imitações das sinagogas. Porque as pessoas vão para esses lugares para ser não, a minha língua agora deixa eu ver aqui. Judaizadas. Ah, rapaz, deu certo. Mas só não fala para me falar de novo, não, que foi difícil falar uma vez. Se eu falar da segunda vez, agora vai também falar de lá. Tem que analisar isso aí. Mas é isso mesmo. As pessoas vão para lá e é como que elas estivessem nas sinagogas judaicas mesmo. Ali, o que é ensinado nesses lugares? Que as pessoas precisam de aceitar Jesus, que precisa batizar nas águas, precisa comer um negócio que não é Páscoa e nem é ceia, é um petisco, olha só. Precisa ser ungida e precisa obedecer um homem. Só aqui para você ver que isso nunca nem passa perto de questão de igreja. Igreja é outra coisa. Se fosse dar uma lista aqui, que hoje é só mesmo uma meditação, uma reflexão, se fosse falar aqui, né? Deixa eu tirar aqui a internet aqui também. Espera aí, para não chegar a mensagem. Né? Se fosse aqui para falar aqui, dá 1 milhão de coisas aqui, né? A igreja, o cabeça é Cristo, a sinagoga, o cabeça é homem, tá? A igreja respeita e obedece o evangelho do Cristo ressuscitado. As sinagogas passam longe disso. Então eu poderia falar 1 milhão de coisas aqui. Mas eu acredito que você que está em graça já entende. Você que está chegando agora, o Espírito Santo vai despertando o seu coração, o seu entendimento. Interessante. Olha aqui para você ver aqui. Deixa eu mostrar para você uma situação. Você vê a diferença. Efésios capítulo 5, quando Paulo foi falar da igreja, falar de marido e mulher, mulher, esposa e etc. Ele falou no capítulo 5, versículo 23. Ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, vamos lá.
Percebeu que o foco aqui não é falar de casamento, né? O foco aqui é falar de Cristo e a igreja, ó. Cristo é o cabeça da igreja. Então, meu irmão, igreja e o cabeça dela é Cristo. E isso que nós vemos aí é sinagogas conduzidas por homens. Há homens que dão diretrizes com doutrinas humanas, com doutrinas antibíblicas, né? Doutrinas antibíblia. É difícil demais, né? Então, aqui fala sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então, é Jesus que salvou. Agora o versículo 25, ó. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora olha o versículo 26. Para a santificar, e as sinagogas dizem que a igreja não é santa. Precisa se santificar. Olha a diferença. Purificando-a com lavagem da água pela palavra. Lá fala que a igreja não é pura e tem que se purificar com a lavagem do rio Jordão. Do rio que passa no fundo do quintal que veio lá do coisado lá pro lado de lá também. Então, olha a diferença. Versículo 27. Para apresentar-se mesmo igreja gloriosa, ou seja, as sinagogas dizem que a igreja está longe de ser gloriosa, sem mácula. As ditas igrejas, que são sinagogas, dizem que a igreja é cheia de mácula, nem ruga, fala que é ruguenta, meu filho, é tão velho e cheio de ruga. Né? Aí toma anti-ruga, mas não resolve nada. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso aqui não é para a igreja ser, a igreja é, que a Bíblia está dizendo. Para apresentar-se mesmo, igreja gloriosa, apresentar-se mesmo. Olha só que interessante. Então Jesus veio aqui, morreu, cumpriu tudo, ele apresentou ou não apresentou? A questão é muito simples. Então há uma diferença muito grande, meu irmão. Aí as pessoas pegam... Estava lembrando aqui de um versículo, que vê? Tá interessante, tá do lado esquerdo aí. Você pode caçar que tá. Se não tá do lado esquerdo, tá do lado direito. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Atos 15, vou ler só os primeiros versículos, a questão acerca dos ritos mosaicos, Assembleia de Jerusalém, a sua decisão. Vou ler, nem vou destacar, vou ler o primeiro versículo, alguns versículos. Ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia, melhor dizendo, ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Vai prestando atenção. Tendo dito isso, Paulo e Barnabé, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre os irmãos subisse a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Olha que chique. E dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhe anunciava quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era misto circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Vai prestando atenção. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais, prodígios, Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, Simão,
Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Como são conhecidas essas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que abstenha das contaminações, dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Deixa eu ler o versículo 22 também. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los como Paulo e Barnabé a Antioquia, saber Judas, chamado Barsabás e Silas, varões distintos dentre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, saúde. E aqui segue o texto. O que é que eu quero passar para você, Vicky? Você percebe, meu irmão, que mesmo havendo essa questão, olha só para você ver, depois da cruz começa a antiga aliança a ser abalada. Percebe aqui? Até os pregadores da lei, né, começam a abrir o entendimento para a graça. Porém, o que eu quero te mostrar aqui é que eles começam a colocar coisas em cima dos gentios. Coisas em cima que eles façam isso, deixem de fazer aquilo, que não sei o quê. Ou seja, eles que já estavam depois da cruz, ainda eles tinham que suportar e colocar sobre as pessoas julgos judaicos, coisas, doutrinas e coisas da antiga aliança. Por quê? Porque eu não me canso de mostrar o seguinte. Hebreus 8:13, para nós ir terminando, daqui a pouquinho, dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro, a hora que foi tornado velho, e se envelhece perto de acabar. Ou seja, não tinha acabado. O antigo concerto estava de pé. Então, meu querido, até o ano 70, era sinagoga. A igreja ainda tinha que suportar os dogmas, tinha que suportar os ritos, tinha que suportar aquela questão, porque os apóstolos ainda estavam de pé. Eles de pé, eles davam diretrizes. E quando o tempo foi passando-se o tempo, aí agora começam a abrir o entendimento, né? Vou ler só o versículo, capítulo 2, versículo, deixa eu ler aqui o versículo 9. Deixa eu ver aqui o 9. Não, versículo 7, Deixa eu destacar aqui, Gálatas 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Ou seja, começa-se, mesmo os apóstolos, Pedro, Tiago, João, começando a entender a graça, eles não tinham, meu amado, eles não tinham compreensão exata, nem Paulo tinha, mas Paulo tinha vamos dizer assim, um degrau a mais. Então Pedro, né, aqui está falando que Pedro e Paulo eram evangelhos diferentes, entre aspas, era o mesmo evangelho, mas um tinha o peso da lei e o outro tinha o peso da graça. Agora você encontra Pedro batizando os outros, mandingando os outros, judaizando os outros e por aí vai. E encontramos Paulo levando luz, levando a graça, levando o evangelho, levando a nova aliança. Então, o que eu quero dizer para você? É que as ditas igrejas usam da Bíblia, porque a Bíblia é antes de 70, para pegar coisas daqui de dentro, mas só aqueles que convém. Dízimo,
um negócio que nem não é Páscoa, não é ceia, é petisco, e vai colocando, unção, homem dominando pessoas, coloca isso, por quê? Porque isso existe anos 70. Agora, depois do ano 70, meu irmão, o templo ruiu, o poder dos homens abalaram, ou seja, o poder que os homens existiam sobre o... Não, agora é Cristo. Cristo toma primazia. Então o que existe hoje é sinagogas e não igrejas. Espero que você tenha tido uma luz aquilo que eu passei assim, meio que por cima. Outro dia nós vamos detalhar. Mas fique na graça e na paz. Até o próximo vídeo. Obrigado. Fui.